Eu sou a professora de Ciências Leonora Batista Campos, já estivemos aqui na aula anterior, estou aqui hoje para dar continuidade à nossa aula, onde nós vamos falar sobre a estrutura interna da Terra. Espero que com essa aula você venha conhecer a estrutura interna da Terra, que você venha conhecer a constituição da crosta terrestre, manto e núcleo, identificar as características dessas camadas internas da Terra. Lembrando aqui, retomando a nossa aula anterior, você viu que nós trabalhamos as camadas externas da Terra. Você viu que a Terra ela é constituída por 4 camadas, que é a atmosfera, hidrosfera, geosfera e biosfera. A atmosfera é essa camada de ar que envolve a Terra, é essencial para a nossa vida, porque ela é rica em os gases que nós utilizamos na nossa respiração, que é o gás oxigênio. Falamos também da hidrosfera, que é a camada de água, essa parte líquida que envolve a Terra, e que grande parte da Terra é constituída de água. Por isso que nós podemos falar que o nosso planeta poderia ser planeta água ao invés de Terra, uma vez que 75% do nosso planeta é coberto por água, que está presente nos rios, mares, oceanos, geleiras, nas mais diferentes estados físicos. Falamos aqui também da geosfera, que é a parte sólida do planeta, e inclusive a geosfera é o tema da nossa aula de hoje. E a biosfera, que é a parte da Terra que tem vida. Todos os seres vivos que interagem juntamente com a atmosfera, com a hidrosfera e a geosfera, nós vamos falar que forma a parte de vida do planeta, que é constituída por nós e seres vivos. E nós interagimos nessas camadas para a nossa própria sobrevivência. Hoje, o tema é sobre as camadas internas da Terra. Você consegue imaginar como a Terra é por dentro? Você já tentou imaginar como é se você fosse nas profundezas da Terra, da superfície até muitos quilômetros abaixo? Quais os mistérios que você encontraria? Você teria alguma surpresa? Você conseguiria ir até o interior da Terra? Vamos ver isso hoje aqui na nossa aula. Será qual dessas camadas internas que é a camada que nós vivemos? Nós vivemos nessa parte superficial da Terra. Como chama essa camada? Então, sabemos que a Terra, por dentro, ela é constituída por 3 camadas, que é a crosta, que é o manto e que é o núcleo. Essas são as 3 camadas internas da Terra. Até hoje, os cientistas não conseguiram ir até as profundezas da Terra, por causa da sua elevada temperatura. Se a gente for analisar no interior da Terra, ela é muito quente. Então, a Terra é constituída da crosta, do manto e do núcleo. O manto e o núcleo apresentam temperaturas elevadíssimas. Então, quanto mais profundo você for percorrendo na Terra adentro, mais quente ela será. A temperatura dela vai aumentando à medida que você vai percorrendo. À medida que vai aproximando do centro da Terra, que a gente chama de núcleo, a temperatura aumenta. Então, a Terra por dentro é constituída pela crosta, manto e núcleo. São essas 3 camadas que constituem o interior da Terra. Vamos falar um pouquinho da crosta terrestre. A crosta terrestre é essa parte superficial, essa parte sólida do planeta. Essa crosta ela é constituída por alguns elementos químicos, que nós vamos falar que é o silício, que é o alumínio, magnésio e outros elementos também que constituem a crosta terrestre. Essa parte sólida que envolve o planeta, e é essa parte que a gente vive. Se percorrermos da superfície até mais ou menos aí 40 até 100 quilômetros, ainda estaríamos percorrendo a crosta terrestre. Então, vocês têm ideia de que, pensa aí, 40 quilômetros, 100 quilômetros abaixo da superfície é a crosta terrestre. É muito extensa. E essa crosta terrestre, ela é constituída por pedaços
por fragmentos, por placas, que a gente chama placas tectônicas. Mas eu quero que você entenda um pouquinho o que é as placas tectônicas, que eu vou fazer um comparativo aqui com quebra-cabeça. Vamos imaginar aí um quebra-cabeça. O quebra-cabeça não tem muitas peças, e essas peças elas não têm que encaixar uma na outra até você formar todo o quebra-cabeça? Então, vamos agora imaginar a Terra, a crosta terrestre. Então, a crosta terrestre também, ela é constituída por pedaços, que a gente chama de placas tectônicas. Esses pedaços, eles vão encaixando um no outro e formando toda a crosta terrestre, e que essas placas, elas estão bem próximo a uma outra parte terrestre que a gente chama de manto. O manto é a parte intermediária entre a crosta terrestre e o núcleo. Então, essa parte intermediária, a temperatura do manto é elevadíssima. Ela chega mais ou menos aí, se a gente percorrer 150 quilômetros, é ainda o manto da Terra. Ele é constituído por silício, por alumínio em grande quantidade, que está no estado, esses metais estão no estado líquido. E essas substâncias, esses elementos químicos presentes no magma, juntamente com as outras substâncias, vai dar essa característica pastosa que a gente chama de magma. Então, magma é a substância pastosa que constitui o manto. A temperatura do magma pode chegar mais ou menos aí de 600 a 1.200 graus. Então, vocês têm ideia da temperatura do magma. Por quê? Porque ele está próximo ao núcleo. Então, por ele estar muito próximo ao núcleo, a temperatura dele também é muito quente. E por ele ser muito quente, ele também faz um movimento dentro do manto. Esse magma, que é esse material pastoso, ele movimenta dentro desse manto. E como é que esse movimento? A gente vai dizer que ele faz um movimento circular, que a gente chama de convecção. Para vocês terem ideia como é que esse movimento circular, vamos imaginar uma chaleira com água na temperatura de 100 graus. Você observa que quando a água na chaleira tem a temperatura de 100 graus, ela começa a borbulhar. O borbulhamento dessa água é o quê? É a subida de água quente e a descida da água fria. Então, essa subida de água quente com a descida da água menos quente, vai ocorrendo um movimento e a água vai borbulhando. A gente vai falar que esses movimentos que a água está fazendo é um movimento circular e que a gente chama de convecção. Agora, vamos transpor isso aqui e imaginar o magma. O magma é uma substância pastosa e ele devido à alta temperatura dele, ele também está passando por movimentos de convecção, movimentos circulares. Só que quando o magma movimenta dentro do manto, a crosta terrestre também movimenta. Aquelas placas tectônicas que eu falei para vocês também movimentam. E esse movimento desse magma vai passar pelos limites das placas tectônicas e vai originar o que a gente chama de terremoto de vulcão. Então, esse magma, a temperatura dele é elevada e ele vai movimenta as placas, ele vai sair por esses limites das placas que vai originar o terremoto e o vulcão, que eu vou tentar demonstrar para vocês aqui agora como é que acontece essa formação desse vulcão. Como é que ele que ele sai para fora da crosta terrestre. Vamos lá. Esse vulcão é um vulcão simples, você pode fazer na sua casa. Utilizou um vidro central, o papel alumínio, você pode usar jornal, você pode usar o próprio argila. É simples de fazer. Eu coloquei essa cuba de vidro porque vai expelir o material aqui para não molhar. Mas você pode fazer em casa, nem precisa dessa cuba. Então, nós vamos colocar aqui o corante. O material que nós usamos foi um vidro, um papel alumínio, corante, bicarbonato, detergente e vinagre. Então, vamos colocar agora aqui, eu vou colocar para vocês verem, o corante. Coloquei esse material aqui para facilitar. Então, nós vamos colocar o corante
no vidro. Depois do corante, eu ainda vou colocar mais um pouco. Esse material aqui, o corante, é para dar aquela cor avermelhada da lava. Simular, né, gente? Que aqui nós estamos fazendo de conta. Simulando um vulcão. Então, é simples, você pode fazer em casa, não é perigoso você mexer com isso. Você pode fazer que você vai ter resultado que você vai gostar muito. Depois que a gente colocou o corante e o bicarbonato, agora a gente vai colocar o detergente. Vamos colocar o detergente e vamos ver o que vai acontecer. Da mesma forma que essa lava, a lava sai nos vulcões lá, você vai ter ideia de como é que acontece aqui com essa demonstração. É uma demonstração interessante, todo mundo gosta de fazer essa demonstração, porque ela é fácil, né, de fazer. Então, vamos aí, ó. Vou colocar agora o vinagre. E você está percebendo que está expelindo um líquido avermelhado, que nós chamamos de lava. Então, esse aqui é o simulador de um vulcão. Nós usamos o bicarbonato, o corante, o detergente, o vinagre, e você viu que está expelindo um material avermelhado que vai simbolizar a lava. Então, esse é o simulador do vulcão, né? Quanto mais corante você colocar e mais bicarbonato, mais vai expelir essa substância aí. Então, é para você ter ideia de como que é o magma que é expelido pelos vulcões. Agora, eu quero que você preste atenção. Eu tentei, né, fazer aqui um simulador de uma maquete, mostrando como a Terra é por dentro. Então, vamos aqui. Você está vendo a crosta, né, que é bem essa parte que eu utilizei massinha de modelar, mas você pode utilizar argila, você pode construir a terra por dentro aí na sua casa. Você pode usar frutas, né? Aqui foi, por exemplo, um abacate, mas você pode usar um pêssego, uma cebola, uma melancia. Você pode fazer isso aqui de argila, fica ao seu critério. A massinha de modelar também dá para fazer muita coisa legal. Aqui eu tentei mostrar para vocês aqui essa parte externa, que a gente chama de crosta terrestre. Falamos que ela é constituída de silício e alumínio. Falei para vocês que essa crosta terrestre ela é constituída por várias placas, que a gente chama placas tectônicas. Eu tentei demonstrar essas placas aqui, como o quebra-cabeça, lembra que eu falei? Então, o quebra-cabeça, ele não encaixa uma peça na outra. Então, essas placas tectônicas também, elas encaixam umas nas outras. Quando essa parte bem intermediária, mais interna, é o manto. Esse manto é um material pastoso, eu substituí pela gelatina, que é uma substância pastosa, gelatinosa, né? Então, para simbolizar o manto. Falei para você que o manto é muito quente, chega na temperatura de 600 a 1.200 graus. Quanto mais profundo for para o interior da Terra, mais quente ela será. Esse manto, ele tem esse material pastoso que a gente chama de magma, e quando ele movimenta, que ele faz os movimentos circulares, lembra da água fervendo? A mesma coisa. Ele vai fazer um movimento circular, que a gente chama de convecção, e com isso ele faz com que as placas tectônicas movimentam. Quando essas placas tectônicas movimentam, pode acontecer dessas placas tectônicas deslocar um pouquinho uma da outra, ou deslizar, e com isso o magma passa por esses limites, é expelido para a superfície terrestre, que às vezes ele vai solidificar, às vezes até aqui dentro da crosta. Quando muda a temperatura, ele vai solidificando, ou ele às vezes é expelido através da lava, que a gente chama que é o vulcão. O núcleo, esse núcleo que vocês estão vendo aqui, eu tentei simbolizar a parte interna e a parte externa, que a Terra, o centro da Terra tem dois núcleos, parte interna e o núcleo externo. O núcleo, ele é constituído por níquel e ferro, são dois metais que estão no estado líquido
quando está o núcleo externo, ele ainda está no estado líquido. Já o núcleo interno, ele está no estado sólido. Mas a temperatura do núcleo, ela chega a ter 4.000 a 6.000 graus a temperatura. Então, para vocês terem ideia, que é muito quente. E a gente pergunta, como é que o cientista sabe das coisas, sendo que não consegue ir no interior da Terra? É estudando esse material, essa lava expelida pelos vulcões, é que os cientistas buscam esses conhecimentos, essas informações e que chegam até nós. Então, os cientistas, eles estudam o material expelido pelos vulcões para nos dar com propriedade de que a Terra é formada. Então, existe o núcleo interno e o núcleo externo. E esse núcleo, a temperatura dele é muito elevada. A geosfera, que é essa parte sólida, crosta terrestre, solo, rochas, toda essa parte aí a gente vai falar que é a geosfera. Geosfera, essa crosta terrestre constituída por solo, subsolo, rochas. Então, essa é a geosfera. Essa geosfera, ela apresenta no estado sólido, como nós falamos, e ela tem rochas, solos em níveis variados. É a próxima aula que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar sobre as rochas, como formam as rochas. A geosfera é a parte rochosa da Terra, né? E ela vai passar por constantes modificações. Então, existem a crosta terrestre, essa geosfera, ela não está toda como ela lhe deu origem. Essas mudanças na crosta terrestre, elas surgem com milhões e milhões e milhões de anos. As coisas não acontecem de um dia para o outro. E existem fatores que modificam a crosta terrestre, que é o intemperismo e a erosão. O que é o intemperismo? O intemperismo é o processo natural de decomposição, de desintegração das rochas do solo. Então, pela ação do quê? Do sol, da chuva, do vento, essas rochas, esse solo vai desintegrando, vai acontecendo uma decomposição dessas rochas, elas vão fragmentando pela ação do sol, da chuva, do calor, do vento, que é o intemperismo. Para vocês terem ideia do que é o intemperismo, pensa aí num copo, quando você tira um copo gelado da geladeira e coloca uma água quente. O que acontece com o copo? Quebra, não é? Por causa da mudança brusca de temperatura. Então, imagine essas rochas aí recebendo sol, chuva, vento, há milhões e milhões e milhões de anos, elas entram em decomposição, elas começam a desintegrar. A erosão é o processo de desgaste e transporte de sedimentos do solo para o subsolo das rochas. Então, nesse caso aí, a erosão é o desgaste do solo, que também pode ser pela ação das chuvas, pode ser pela ação do vento, das ondas, do mar. É uma série de fatores que ocasiona a erosão do solo. Vamos verificar se você aprendeu, se você está bem espertinho na aula de hoje. No interior da Terra, o interior da Terra é dividido em várias camadas, entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem ser sólidas. Falei com vocês que existem duas camadas da Terra que é sólida, que é a crosta terrestre e o manto interno. A porção sólida da Terra é uma camada mais ou menos rígida, apresentando uma espessura variada. Tal camada é a litosfera. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. A próxima aula a gente vai dar continuidade a essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e faça aí o experimento do vulcão, faça a maquete da crosta terrestre, que você vai gostar. Até a próxima.